Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós celebramos na igreja hoje Santa Helena e os portugueses em Toronto têm uma igreja dedicada a Santa Helena. Foram os irlandeses que a construíram, mas, portanto, é uma referência muito grande. A igreja de Santa Helena em Toronto. Santa Helena é a padroeira dos arqueólogos, porque ela foi a Jerusalém à procura da cruz de Cristo, dos neoconvertidos, daqueles que se convertem, já adultos, e também quem tem famílias difíceis, padroeira daqueles que sofrem por causa da família, e, portanto, ela que tanto sofreu em todas as fases da vida. E vamos lembrar nesta Eucaristia familiares defuntos, Germana e Jacinto Freitas e António Meireles. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel procederam mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos ídolos. Abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram outros deuses dos povos vizinhos. Adoraram-nos e provocaram a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarté. A ira do Senhor inflamou-se contra os israelitas. O Senhor deixou-os à mercê de salteadores que os saquearam, entregou-os nas mãos dos inimigos que os rodeavam e a quem nunca mais puderam resistir. Em todas as suas expedições, a mão do Senhor estava contra eles, como o Senhor tinha dito e jurado. E assim se viram na maior aflição. Então o Senhor suscitava juízes que livravam os israelitas das mãos dos salteadores. Mas eles nem sequer escutavam os juízes. Prostituíam-se no culto dos outros deuses e prostravam-se diante deles. Depressa desviaram do caminho que seus pais tinham seguido, na obediência aos mandamentos do Senhor. Mas eles não os imitavam. Quando o Senhor lhes suscitava um juiz, o Senhor estava com o juiz. Salvava-os das mãos dos inimigos durante o tempo em que o juiz vivia, porque o Senhor compadecia-se quando eles gemiam por causa dos seus opressores e tiranos. Mas quando o juiz morria, voltavam com um perce mais do que os seus pais, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, sem abandonarem as suas más ações, nem o seu comportamento perverso. Palavra do Senhor. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes tinha mandado, mas misturaram-se com os pagãos e imitaram os seus costumes. Lembrai-vos por amor do vosso povo.
Prestaram culto aos seus ídolos, que foram para eles uma armadilha, e imolaram seus filhos e as suas filhas aos demónios. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Contaminaram-se com as suas próprias obras, prostituíram-se com seus crimes. Por isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. Vós, por amor do vosso povo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo aproximou-se Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje na igreja Santa Helena, padroeira dos recém-convertidos, padroeira dos arqueólogos por causa da procura da cruz de Cristo nas lixeiras de Jerusalém, e padroeira das pessoas que têm famílias difíceis, com dificuldades. Santa Helena era a mãe do imperador Constantino, o primeiro imperador a ter este nome, e é celebrada na igreja no dia 18 de agosto. Ela é conhecida pela sua fé cristã e pela sua influência na vida de seu filho Constantino, que deu a liberdade aos cristãos, a liberdade de culto, no ano 313. E Santa Helena nasceu por volta do ano 250. Helena é também famosa pela descoberta da verdadeira cruz de Cristo. Ela nasceu numa região de Ásia Menor, no ano 250, por volta, porque não havia registros civis como nós temos hoje, e portanto há datas que são assumidas como corretas e portanto será por volta de 250. Ela veio para Roma, emigrou para Roma e era estalajadeira, portanto trabalhava numa estalagem. Nós hoje essa palavra está quase fora fora de sentido. Portanto, trabalhava num motel, como hoje se diz no mundo e nos últimos tempos. Quando eu era criança, pelo menos vós também, a palavra motel era uma palavra que tinha muito mau significado e vinha sobretudo de Espanha. Hoje é mais ou menos adotada, a gente já nem sabe se é bem, se é mal, mas ela era estalajadeira, trabalhava numa estalagem que recebia uma casa que recebia hóspedes. Casou-se com Constâncio Cloro, com quem teve um filho, Constantino. Constâncio Cloro era um oficial do exército romano e Santa Helena era uma jovem muito bonita que trabalhava, portanto, naquela estalagem em Roma. Tiveram um filho, mas o imperador, antes de Constâncio Cloro, o pai de Constantino, não tinha filhos e, portanto, prometeu o trono a Constâncio Cloro, mas com a condição dele
se desfazer do casamento, expulsar Helena, que voltou à sua terra, retirou-lhe o filho, Constantino, que foi educado na corte, e a Helena teve que voltar às suas origens. Com a morte de Constâncio Cloro, o marido de hoje Santa Helena, Constantino assumiu o trono e foi buscar a mãe para junto de si para a corte. Não sabemos, historicamente, quem se converteu primeiro. Há uns historiadores que dizem que foi Constantino, há outros que dizem que foi Santa Helena que se converteu primeiro. O que sabemos é quem influenciou quem, se foi o filho que converteu a mãe, se foi a mãe que converteu o filho. O importante é que eles se encontraram a fé. E os santos são sempre modelos para nós. E nas várias situações, como é que nós agimos é exemplo dos santos. Portanto, não é importante sabermos historicamente quem é que foi o primeiro a converter-se, a mãe ou o filho. O que sabemos é que houve muitos frutos dessas conversões. Ela tinha-lhe muito amor e não parou de encher-lhe de honras. Nós temos atualmente um caso que é o rei de Marrocos. O rei de Marrocos, que também tem um herdeiro, e eu não sei o que é que aconteceu, a mãe também foi expulsa, também foi lá para o Oriente, e a gente, quando o rei de Marrocos substituiu o filho, vamos ver as atitudes do filho, do verdadeiro herdeiro, porque não são católicos, não são cristãos, não são muçulmanos, mas é um exemplo atual das altas esferas. Portanto, o filho cresceu, que é o herdeiro do trono de Marrocos, que cresceu sem o amor da mãe. Portanto, a mãe teve que voltar à sua terra, às suas origens, etc. Portanto, Constantino tinha muito amor à mãe. Apesar de crescer longe, isolado da mãe, quis enchê-la de honras. E as primeiras medidas do novo imperador foi a questão da mãe, resolver a questão da mãe, trazê-la para junto de si. E a conversão dele, portanto, a conversão de Santa Helena sabe-se hoje que foi na vida adulta, e por isso é que não sabe quem é que converteu quem. O Constantino deu a liberdade à Igreja, portanto, talvez com a falta da mãe, em Roma teve contacto com jovens católicos, com jovens cristãos, e foi se transformando, e como os cristãos temos o amor à família, às mães, aos pais, como diz a leitura do Evangelho, Constantino foi a primeira coisa que tomou, a primeira decisão que tomou como imperador. A mãe, resolver a questão da mãe. No ano 313 já ela estava em Roma, a mãe, Santa Helena, e que foi o ano da liberdade da Igreja. No ano 325, Constantino, com os bispos da época, convocou o concílio de Niceia, e logo no ano 300, e o concílio de Niceia foi à volta de Jesus Cristo. Havia uma heresia chamada o arianismo, que estava a corromper a Igreja por dentro, corromper a Igreja, que não colocava Jesus Cristo inferior a Deus. E aquilo que Jesus Cristo nos ensinou é que o Deus é trino, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte de um amor radical que nós não entendemos ao nível humano, mas que faz o Deus trino. E esta fé foi a fé que recebemos dos apóstolos. Mas entrou na Igreja uma heresia provocada por um padre chamado Ariano, que era da diocese de Santo Agostinho, e que deu tantos problemas à Igreja, e no ano 326, Santa Helena, movida pelo Espírito, pelo amor a Cristo, pediu ao Filho para ir à procura da cruz de Cristo. Mandaram um exército para Jerusalém, para a lixeira,
porque se sabia, portanto eram 400 anos depois da morte de Cristo, de 400 não, 300 e poucos, ainda não chegava aos 400 anos, e o importante é que encontraram a cruz, os pregos de Cristo, porque deitaram aquilo para o lixo, e a coroa não estava. E para saber, convocavam pessoas e iam tocando com madeira. E quem tinha problemas físicos, doentes, ao tocar no santo lenho da cruz verdadeira, ficou curado. E foi assim que a igreja com Santa Helena descobriu qual era a cruz de Cristo. E por isso é que se dividiu nessa época, e depois disso, o santo lenho por tantas as paróquias, que hoje está num relicário e que nas nossas procissões acompanha a procissão, o santo lenho, que tem lá um pedacinho que se dividiu por muitas paróquias, as paróquias mais importantes da cristandade, tem o santo lenho, um pedacinho da cruz de Cristo. Mais tarde, um rei muito importante de França, São Luís IX, que foi 3 vezes para libertar Jerusalém. A primeira vez foi preso, a segunda vez adoeceu e a terceira vez foi morto. E a cristandade que tinha o santo lenho, tinha a coroa e tinha os espinhos, para agradecer ao povo de São Luís IX, os franceses, os gauleses, porque hoje quem governa a França não são os gauleses, são os corsários. Portanto, os gauleses, a cristandade deu à França a coroa de espinhos e os pregos que estão em Notre-Dame. E um dos perigos, agora quando ardeu Notre-Dame, o mundo cristão tremeu. O que é que aconteceu à coroa de Cristo? E graças a Deus a coroa de Cristo continua, está dentro de uma redoma de vidro e continua. Mas não há grandes dúvidas que a forma, os espinhos, aquela coroa continua, mas há sempre gente que acredita e não acredita. Pronto, nós temos no mundo há tudo e há gente que procura destruir, porque o incêndio, o objetivo é destruir tudo. Como todas as igrejas estão a ser queimadas, o objetivo é destruir. Há um facto muito doloroso da vida de Santa Helena. No fim da vida, Constantino era cristão e teve um filho e depois enviuvou e trouxe uma jovem para a corte, o filho de Santa Helena, e trouxe uma jovem para a corte, e essa jovem foi-lhe infiel com o próprio filho do Constantino, neto de Santa Helena. E o Constantino, que ainda tinha o poder, mandou matar o filho. E isso é um sofrimento terrível na história de Santa Helena, naquele drama terrível dentro da sua própria família. E por isso é que os santos são para nós um modelo. Como superar os dramas quando nas horas mais difíceis. Santa Helena não perdeu a fé. Santa Helena lutou até à última gota, vivendo aquele drama terrível dentro da sua própria família, e por isso, em tudo aquilo que lhe aconteceu no princípio, ser rejeitada, ser expulsa, porque o seu marido tinha que casar com alguém da nobreza, não podia ser com uma jovem trabalhadora numa estalagem, tinha que ser com uma nobre. No fim da vida, o seu filho perder a cabeça, perder a própria cabeça e matar o seu filho com um drama familiar terrível dentro das paredes da sua casa, tudo isto nos dá força para olhar com Santa Helena com muito amor e carinho, e ter força
não é entrarmos no caminho do mal. Santa Helena manteve-se firme e continuou a ser o garante de um exemplo terrível. Quantas famílias ao longo da história não se inspiram na força desta mulher extraordinária? A Santa Helena é lembrada na história da Igreja pela sua fé, pela sua humildade, pela sua generosidade, pela dedicação dos pobres, o amor à família, a sua influência constante no imperador que era seu filho, e a grande lição também que Constantino, apesar daquele grande erro no fim da vida, mas os cristãos devem muito a Constantino, a liberdade de culto que ele deu aos cristãos. Santa Helena, é venerada tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa e em todas as 21 igrejas católicas do Oriente. A Igreja Católica não é só, portanto, o Papa, o Pedro é o Pedro, mas há 21 igrejas que têm ritos, formas de celebrar a Eucaristia diferente, mas todas unidas ao Papa. Todas estas igrejas aceitam Santa Helena como mestra, como um exemplo, como uma inspiração para a nossa vida. O seu sarcófago, o seu túmulo, está nos museus do Vaticano, e tem representada por batalhas e leões na sua própria vida. Mas Santa Helena deve-nos inspirar para a forma como nós olhamos para os santos. Os santos não viveram num mar de rosas, muito pelo contrário, inspiram-nos, dão-nos força para nós levarmos os nossos dramas ao fim, aquilo que é mais duro da nossa vida. E Santa Helena viveu de momentos terríveis e bonitos. A primeira atitude que o filho cresceu sem a mãe foi buscar a mãe. Isto inspira-nos, isto dá-nos força, isto dá-nos energia. E a mãe manteve-se ali firme, inspirando o filho. Mas o demónio tem os seus caminhos, os seus projetos e aquela maldade que nós somos pequenos para julgar. A atitude de Constantino, somos pequenos, mas o demónio está presente, e nós devemos pedir a intercessão de Santa Helena para que nos inspire, para que nos dê força nos dramas maiores da nossa vida, a sermos radicais. E nós vivemos um tempo de radicalismo. A Espanha, agora, há problemas nas aldeias e nas vilas que os muçulmanos, estes governos, não se entende porquê, querem mudar a população e estão a facilitar. E tem havido crimes contra idosos, contra isto e contra aquilo. E há dias uma vila proibiu que fossem para a rua os muçulmanos a rezar. E os espanhóis estão muito escandalizados porque os bispos disseram que estavam de acordo. E ao nosso lado, Portugal, está um grande problema ali, mas nós cristãos, porquê é que os bispos disseram que sim? Por medo, porque nós não podemos confiar nas autoridades atuais. E a Igreja, com medo, só por medo, e há muitos cristãos que não entendem. Então, muitos cristãos em Espanha revoltados, então não entendem o que tem sido feito nos últimos tempos. O medo, e não podemos confiar nas nossas autoridades do Ocidente. E o drama de Santa Helena inspira-nos para nós vermos isto. Para nós vermos e tomar posições. Eu sei que ninguém gosta que eu fale muito no Brasil, mas o que está acontecendo no Brasil?
1000 e tal pessoas presas politicamente, uma senhora de 70 anos, ou duas, uma mãe de 2 ou 3 filhos que escreveu numa estátua, com um batom, uma frase, perdeu o mané, que é muito usada no Brasil. Uma mãe presa, porque queriam fazer uma invasão, dizem eles. Uma invasão não se faz sem armas. Uma mentira de todo tamanho. Há um deputado, Silveira, que tem uma chaga numa perna, um jovem, porque falou contra os juízes, vai morrer. E muitos daqueles militares que estão presos são descendentes lusos, são descendentes portugueses. Nós temos o caráter de lutar por aquilo em que acreditamos. E tudo em silêncio. E muitos católicos do mundo estão calados por medo. Eu, no próprio, nunca irei ao Brasil. Por medo. Por medo. E graças a Deus, ainda estamos em Portugal e aqui com alguma liberdade. Mas o que está a passar em Espanha e o que está a passar no Brasil é medo. Só medo. Como é que vão deixar morrer aqueles jovens por razões políticas, porque têm uma ferida ou um problema qualquer numa perna, não o deixam tratar, dentro da prisão para o castigar? O que é isto senão ditadura? Senão um drama do nosso tempo. E ficam muito ofendidos a gente falar. Muito ofendidos a gente falar. Então, mas como é? Uma senhora de 70 anos presa, uma mãe de 2 ou 3 filhos que escreveu com batom numa estátua. Isto são os... E se isto vencer, espalha-se. Querem a todo custo matar o Bolsonaro, não é prender, é matar. E o Bolsonaro, porquê? Qual é a grande causa do Bolsonaro? O Bolsonaro chamou os embaixadores, quando era Presidente da República, do mundo, e disse-lhes que não acreditava nas urnas eletrónicas. Querem no prender, não é prender, querem no matar. E isto espalha-se, porque ainda há pouco tempo, estes mesmos juízes vieram a Portugal, à Universidade de Coimbra, fazer umas grandes reuniões, a dizer aos jovens advogados e juízes de Portugal que agora quem manda são os juízes. O mundo novo, a autoridade vem virar dos juízes. O drama de Santa Helena, o nosso drama do mundo atual, tudo o que acontece no Brasil, espalha-se muito rapidamente a Portugal. E depois Portugal vai ser... Porque nós agora estamos cercados, por um lado Espanha e por outro lado o Brasil. E é assim que Portugal está. E a coragem de Santa Helena, o amor de Santa Helena, e sabermos distinguir a verdade é mais importante que tudo o resto. Aquilo que querem fazer ao Bolsonaro não é prendê-lo, é matá-lo na prisão. E porque é que há de matar um homem? Porque quando mataram um homem, a causa do julgamento todo foi a reunião com os embaixadores do mundo. E os meios de comunicação escondem isto. Não dizem isto abertamente. Que Santa Helena nos inspire, que nos dê força e que nos anime na nossa caminhada para Deus, coerentes, inspirando-nos nos santos e na sua vida. Irmãos e irmãs, ao jovem rico que já cumpria a lei, Jesus propôs um caminho de maior perfeição: vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo sem nada de seu. Peçamos essa graça ao Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo povo cristão que tem no céu sua pátria, para que caminhe para ela cumprindo os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos povos da Europa que conhecem o Senhor, para que não o troquem pelos falsos ídolos que a cultura dos nossos dias lhes propõe. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que fazem o mal aos olhos de Deus e só pensem em prejudicar o seu semelhante, para que ouçam a voz do Senhor e se convertam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que perguntam a Jesus como ser perfeitos, para que não temam as propostas que ele faz, nem o convite que lhes dirige para que os sigam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais novos da nossa comunidade paroquial, para que a seriedade com que os adultos vivem a fé lhes sirva de estímulo no seguimento do Senhor. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem e da sua Santa Igreja. Oremos. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos deste, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrares a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Santa Helena nos inspire e nos dê força pelo amor à verdade, pelo amor a Cristo, a Jesus Cristo, que era o seu grande amor. O rei Dom Luís IX, o santo rei francês, que os seus restos mortais estavam na capela muito bonita que há em Paris, de vitrais. A primeira coisa que os jacobinos, que o Napoleão fez, foi desaparecer com o seu túmulo, com os restos mortais desse rei, porque o povo francês ia àquele túmulo venerá-lo. Não sabemos para onde levaram os restos mortais do querido rei francês Dom Luís IX, que nos inspira. Os jacobinos, que é um ramo mais duro da maçonaria, continuam no mundo. Agora o grande projeto deles era, os ditadores estavam a falhar, os grandes ditadores estavam a falhar, era pôr os juízes como ditadores. Graças a Deus as coisas estão-se a esclarecer no mundo, e porque tem que haver vários poderes, não pode ser centralizado nem num ditador, nem em vários ditadores. E aquilo que estava a ser experimentado no Brasil é muito grave para a humanidade. E é muito triste que muitos cristãos não vejam isto, não queiram ver. Aquilo que estava a ser experimentado no Brasil era muito grave. Era os juízes fazerem o que quiserem. Eles foram dizer isto a Coimbra. Mas não nos admira, porque a Universidade de Coimbra foi dominada por esta gente. Está a ser dominada. A nossa querida Universidade de Coimbra, que tanta gente formou pelo mundo todo, e estava a ser dominada. Agora, quem manda somos nós os juízes. Não é a Constituição, não é a verdade, não é o povo. Eram os juízes que eles queriam pôr. Mas graças a Deus está a ser tudo esclarecido no mundo, e rezemos a Deus por isso. E quando olhamos para a França, que esperemos que um dia a França se liberte daqueles maçons que governam tudo. Os Estados Unidos são governados por uma maçonaria, mais disfarçada daqui ou daquela. Estão a dominar tudo. Mas Deus e os santos, e que São Luís, o santo rei Luís de França e Santa Helena intercedam por nós e nos abram os olhos, porque estamos num tempo muito perigoso da humanidade. Mas devagarinho vamos nos apercebendo daquilo que estava a ser feito. Mas Deus derruba aqueles juízes depressa. Não é o Lula, é o juiz. Porque era agora o grande projeto da maçonaria. Falharam os ditadores, está tudo falhado, e agora era preciso escolher um novo projeto. Mas não vão parar por aqui, ainda vão surgir outro, não sei quem é que vai ser a seguir. Que o Senhor nos anime e que o exemplo de Santa Helena nos inspire. Tanto sofrimento que há dentro das famílias, alguns escondido, algum abafado, ninguém sabe que dor terá sido de Santa Helena. É a dor da Rainha Santa Isabel em Portugal, a mesma dor, uma zanga entre o pai e o filho que nunca ninguém compreendeu o que sofreu a Rainha Santa Isabel por causa daquela zanga. E este é um dos modelos de Constantino, um homem que devemos tanto. No fim da vida vai buscar, depois de enviuvado, se tornar viúvo, vai buscar aquela jovem. Pronto, rezamos ao Senhor que nos dê força e que nos anime, e que neste tempo em que vivemos saibamos que as coisas, que o demónio opera de várias maneiras. Eu rezo todos os dias que aqueles juízes do Brasil que querem influenciar em Portugal,
Há um deles quase que não vive no Brasil, vive em Portugal. O nome dele é Gilmar Mendes. Vive em Portugal, a influenciar Portugal. Que o Senhor nos dê força e que Santa Helena nos inspire para sabermos. Este juiz, este Gilmar Mendes, é o que manda no Supremo Tribunal do Brasil e vive em Portugal. Acho que o ano passado, agora estão a investigá-lo, fez 40 viagens para Portugal, com o dinheiro dos brasileiros. E também, certamente, algum de Portugal, com o nosso Presidente. Bem, rezemos ao Senhor que nos dê força e que Santa Helena nos inspire. E bom dia para todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a